Obrigado, João. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham por meio do canal do Centro Espírita Fé em Luz. Para mim é uma honra aceitar e participar desse convite, desse momento, me permitam a redundância, esse momento momentoso de estar falando, ainda que não de maneira presencial, como foi dito, mas faço votos para que no futuro estejamos presencialmente juntos. Já passamos em alguns momentos pela cidade de Alagoinhas, em função de alguns eventos espíritas próximo da região, e seria de grande júbilo e de exaltação e de gáudio, alegria estar novamente nessa cidade, poder falar no Centro Espírita Fé em Luz e poder ali transitar novamente por aquela região. Gostaria de cumprimentar a todos que nos acompanham. Não vou citar tantos nomes, mas quero apenas agradecer a Lívia, a Brandina e a você, João, que foram os portas-vozes da Casa Espírita Fé e Luz, por meio dos quais entraram em contato comigo, formulando o convite, portanto, em nome da casa, e dizer que para mim, portanto, é uma alegria, é um prazer e uma grata satisfação, sobretudo falar dessa doutrina que nos ilumina, dessa filosofia com conteúdo ético, moral, religioso, que tanto serve de farol para as nossas almas e que, se Lévi-Strauss, na intelectualidade dele, dizia que aquele que fala em público e que ensina é uma espécie de sujeito que tem saudade da sala de aula, então ele ensina para não perder o contato da sala de aula e com o ensino, isto é, o professor, eu não sou professor, mas o professor é alguém que sempre volta à sala de aula porque tem saudade da infância e de ser aluno. Poderíamos dizer também que todo aquele que ensina, particularmente as grandes verdades espirituais da doutrina espírita, no fundo quer aprender. No fundo, à medida que fala, à medida que compartilha o conteúdo que não é nosso, mas é o conteúdo da doutrina espírita, tem uma necessidade muito grande de aprender mais e talvez, como é o meu caso, tenha receio de desaprender e por isso necessita aí de falar. Afinal, o palestrante nem sempre é alguém que necessariamente domina o conhecimento mais do que os outros. É alguém que às vezes tem facilidade de comunicação, às vezes consegue verbalizar de uma maneira mais clara, ou pelo menos tenta, mas não necessariamente tem mais conhecimento do que aqueles que, por exemplo, nos acompanham e nos assistem. Portanto, é uma grata satisfação, é um momento muito prazeroso para mim falar dessa doutrina que, se servir para alguém essa mensagem maravilhosa que não é minha, mas é da doutrina, mas serve muito para mim porque me ilumina também. No Golfo de Corinto, na Grécia Antiga, ali na região que fica dedicada ao templo de Apolo, que segundo o escritor Pausanias, foi erguido um monumento no passado em prol e em homenagem do próprio deus Apolo, deus da razão, da ordem, da organização. Esse Golfo de Corinto, ali em Delfos, não apenas era uma região rica no sentido comercial. Não se tratava apenas de um local onde as pessoas ali aportavam, porque era um local, inclusive, centro de navegações, onde havia, portanto, tratativas comerciais, transações comerciais, mas era também um centro onde havia um templo, e esse templo dedicado a Apolo, um templo religioso, dedicava-se a cultuar os deuses, em especial esse deus Apolo que eu mencionei. Esse templo, portanto, que fica ali naquele Golfo de Corinto, no centro cultural, no centro, ou um dos centros culturais da Grécia Antiga,
É espetáculo, é ambiente, é local de muitos movimentos, de muitas manifestações filosóficas, culturais, porque ali havia uma praça de discussão filosófica, onde os sofistas apresentavam as suas argumentações, as suas discussões, os seus debates públicos, como era comum na tradição grega, mas também era um local de consultas espirituais. Porque ali, naquele templo dedicado ao deus Apolo, havia vários cômodos dentro do templo, vários quartos, vários recintos, cada um deles com suas portas fechadas, onde havia consultas aos deuses, aos grandes deuses sagrados, através de pitons e de pitonisas. Os pitons e as pitonisas eram os sensitivos da época, porque esse termo muito comum utilizado na Grécia vai ser utilizado com nomenclatura mais variada ao longo das tradições e das épocas, mas significando a mesma coisa. Os pitons e pitonisas na Grécia eram os mesmos sibilas e feiticeiros em Roma, eram os mesmos rishis, por exemplo, na Índia, os mesmos hierofantes no Egito Antigo. E assim por diante, mais tarde chamados de bruxos e feiticeiros, principalmente na Idade Média. Esses homens e mulheres que eram sensitivos, entravam em transe e em estado alterado de consciência, naquela época, transmitiam a mensagem dos deuses. É assim que vamos encontrar as consultas mais variadas em termos espirituais que eram ali direcionadas naquele templo de Apolo. Templo de Apolo, aliás, que é, de maneira especial, um dos mais valorizados, um dos mais famosos, um dos templos mais ambicionados daquela época, que brilhava os olhos. Quando alguém queria consultar os deuses, havia alguns oráculos, entre os quais havia o oráculo, ou melhor, os oráculos presentes no templo de Apolo. Um desses oráculos, possivelmente que era mantido, que era trabalhado, cujo trabalho era mantido e sustentado por uma pitonisa, quase sempre sacerdotisas do templo, que se dedicavam àquela prática. Um desses templos ficou muito conhecido, muito famoso, que é justamente o famoso oráculo de Delfos, que ficava naquela região do Golfo de Corinto, ali na região de Delfos, uma cidade da Grécia, e ali, naquele templo, havia um chamado Oráculo de Delfos, que ficou de maneira bastante especial associado à história. Por quê? Além de personalidades conhecidas e famosas irem até o Oráculo de Delfos para se consultar, tudo indica, segundo a tradição e os historiadores, que Alexandre Magno na Macedônia, o conquistador do mundo, foi até o Oráculo de Delfos para se consultar. A tradição também diz, segundo Heródoto de Halicarnasso, o famoso historiador do povo grego, que Creso, rei da Lídia, e antes de Ciro, rei dos persas, tomar conta do mundo e dominar o mundo inteiro, antes dele, Creso era o homem mais poderoso do mundo, e quando Ciro apareceu no cenário mundial, rivalizando com ele, ele consulta o oráculo de Delfos para saber se deveria desencadear ou não a guerra contra Ciro, e o oráculo de Delfos o aconselhou a evitar. E ele fez exatamente o contrário. Às vezes acontece muito isso com a gente, né? A gente consulta o invisível, consulta o espiritual para fazer justamente aquilo que a gente estava pensando fazer, mesmo que o espiritual fale o contrário. Ele fez isso e acabou realmente perdendo a guerra, humilhado publicamente e tornado escravo e servo de Ciro, rei dos persas. E foi ali que também Sócrates transitou possivelmente. E uma das frases mais famosas, que fica na porta desse oráculo, oráculo de Delfos, na porta desse oráculo, há uma frase famosa que ficou, de alguma forma, inscrita. Essa frase ficou conhecida na história. Sócrates viu e mais tarde incorporou essa frase à sua prática filosófica, à sua tradição cultural, como sábio que era. Essa frase que
Muita gente associou mais tarde a Sócrates como se fosse de autoria do grande mestre, e ele era um grande mestre, não é realmente de Sócrates, não foi de autoria dele. Ele viu a frase, incorporou a filosofia dele, ao seu método, e gostou muito da frase, porque para ele fez sentido, e a partir daquela frase, inclusive, ele mais tarde, ele desenvolveu essas ideias com o seu gênio, a sua inteligência especial, etc., desdobrando aquela tese central na sua proposta, que estava toda ela baseada naquele pensamento que ele chamava de maiêutica, o parto das ideias. Ele deu esse nome maiêutica, o parto das ideias, como uma homenagem à sua mãe Fenaratra, ou Fenarastra, que era parteira, uma modesta parteira da Grécia. Ali, então, Sócrates incorpora aquela frase e vai adotar aquela frase, e essa frase ficou muito conhecida e até hoje é uma das mais conhecidas da tradição e da cultura da filosofia. A frase diz em grego assim, gnoti se auton, que significa, traduzindo aqui ao português, conhece-te a ti mesmo. Frase, portanto, emblemática, que muitos atribuem a Sócrates, mas não é de Sócrates. E do lado da frase, conhece-te a ti mesmo, há uma outra frase que muita gente não lembra, mas que também está presente, que é a frase nada em excesso. Conhece-te a ti mesmo, nada em excesso. Parecem dois lados de uma mesma moeda, porque o excesso que qualquer um comete é um sintoma de falta de autoconhecimento, de falta de alinhamento consigo mesmo. Aliás, esclarece a psicologia moderna, a psicologia contemporânea atual, que toda compulsão, que todo excesso é um sintoma de fuga de si mesmo e de negação do próprio mundo interior que o sujeito está tentando fugir de alguma forma. Mas essa frase, conhece-te a ti mesmo, que Sócrates gostou tanto que vai dizer que o homem aqui no sentido de ser humano, tá? Não apenas no sentido de sujeito masculino. O homem só consegue conhecer profundamente as coisas ao seu redor se consegue conhecer a si mesmo. Porque tudo aquilo que ele detecta, que ele identifica, que ele percebe porque guarda referências. Eu não consigo identificar coisas que eu não conheço em mim, que eu não tenho alguma referência. Eu só consigo notar realidades que eu já tenho noção dela, então eu identifico, eu constato. Por isso que é tão difícil ver o mal, ou melhor, ver o bem. Por isso que é fácil ver o mal. Quase sempre eu vejo pessoas dizendo, eu bato o olho em alguém e não sei que a pessoa... Eu já sei que a pessoa não presta. Só vê o que não presta. Por que será? A gente tem isso, né? Eu nunca vi alguém dizendo assim, eu bato o olho em alguém e vejo um missionário do bem, uma pessoa, um apóstolo do amor, só vê o que não presta. A gente tem a tendência de só olhar o lado negativo. Por quê? Porque são realidades mais conhecidas, são referências que a gente conhece. E quem está na escuridão tende a também olhar e só enxergar a escuridão. Então, que, aliás, é o mito da caverna de Platão, né, que, segundo ele, foi, de alguma forma, fruto da sua convivência com o mestre Sócrates. O termo conhece-te a ti mesmo foi utilizado na poesia, foi utilizado na música, foi utilizado muito na literatura, foi utilizado na cultura filosófica dos mais variados intelectos, desde os mais pessimistas e amargurados, como Schopenhauer e Friedrich Nietzsche, que dizia o primeiro que o homem, à medida que ele conhece a si mesmo, ele sofre, porque a vida é sofrimento, é angústia, é amargura, e quanto mais ele toma ciência, ele toma consciência de si, ele detecta a vida real, e a vida real é sofrimento. Essa era a ideia pessimista de Schopenhauer. E Nietzsche, que também abordava o conhecimento de si mesmo de uma maneira um pouco melhor, no sentido de o indivíduo conhecer as suas paixões para enfrentar com coragem a banalidade e a angústia da vida, já que a vida não tem sentido em si mesma. Embora fossem pessimistas, contribuíram com esses pensamentos e, de alguma forma, sustentavam a ideia do conhecimento de si mesmo de alguma sorte. Lao Tse, o grande filósofo e pensador chinês, contou uma história, que é uma história atribuída muito a ele, que ele certa vez sonhou que era uma borboleta. E ao acordar desse sonho estranho, exótico, esquisito, ele começou então a declarar aos seus discípulos, curioso, eu sonhei que era uma borboleta, mas agora acordando eu fico perguntando se eu realmente sonhei que eu era borboleta ou se eu sou uma borboleta que está sonhando que é um homem.
Ora, essa colocação que parece engraçada de Lao Tse, e é engraçada, no entanto revela uma grande questão que é: quem sou eu? Quem realmente sou eu? O que sou eu? Quem sou eu e o que sou eu? Quais são os meus mecanismos internos? Como é o meu modo de funcionar? Quais são as minhas características básicas que predominam em meu comportamento? Quais são, portanto, essas características? É, portanto, um desafio a todos nós. Não é à toa que o conhece-te a ti mesmo vai envolver mesmo a tradição fora da cultura religiosa, porque Lao Tse, depois desse sonho, vai sustentar e vai defender a prática do autoconhecimento para ser feliz, o autoconhecimento para conseguir se entender e, entendendo-se a si mesmo, consegue viver-se em plenitude e cheio de si mesmo. Porque a coisa pior é estar pobre de si mesmo, né? Pobre de si mesmo. E por isso é necessário ser rico de si. O rico de si aqui não é rico do ego. Na verdade é pobre do ego. Aliás, bem-aventurança de Jesus, Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espíritos. O pobre de espírito é pobre de ego. Essa é a ideia de Jesus, né? No linguajar antigo, pobre de espírito. É o pobre de ego para ser rico, né? Rico de espiritualidade. Ora, a psicanálise, mais tarde com Freud, vai estabelecer a necessidade do ser humano entender a si mesmo. Freud, na teoria da psicanálise, vai teorizar a respeito do inconsciente. Palavra que ele utilizou para fundamentar base essencial da sua psicanálise. E de maneira simples, o inconsciente para Freud seria, portanto, a expressão, a experiência interior da criatura não consciente, que significa justamente aquela dimensão que o sujeito não tem acesso, e para a psicanálise, o inconsciente é a maioria da estrutura psíquica. A estrutura psíquica é composta por consciente e inconsciente, de maneira geral, aqui simplificadamente. E o inconsciente é a maior parte do psiquismo humano. Freud chegava a dizer que no iceberg todo submerso, a ponta que está fora do iceberg, que não está congelado dentro, essa ponta que está fora é o inconsciente. Ou melhor, a ponta que está fora é a consciência. E tudo que está mergulhado é o inconsciente. Mais tarde, um autor disse que o inconsciente pode se assemelhar à polpa de uma maçã. Todo inconsciente. E a casca da maçã seria a consciência. Mais tarde, Jung vai dizer que o inconsciente pode ser comparado a um oceano como o Oceano Pacífico. E a consciência seria uma concha da praia jogada sobre o oceano. Essa ideia psicanalítica dá, portanto, a ideia do inconsciente não como subconsciente. A expressão sub não foi muito utilizada pela psicanálise, porque a expressão sub dá a ideia de sub-inferior, daí subordinado, subalterno, subsolo. Né? Então sub tem a ver com algo embaixo, inferior. Talvez daria uma ideia de alguma coisa menor, menos. Não, inconsciente. O termo inconsciente significa aquilo que não é consciente. Né? A partícula IN, né? IN ou IM, normalmente é negação de. Daí, impossível, aquilo que não é possível. Invisível, aquilo que não é visível. E assim por diante. Então, o inconsciente seria essa predominância. Mas Freud, materialista e pessimista, tentava dizer que há limites nesse autoconhecimento. Que o ser humano da psicanálise sempre é um ser humano em conflito, um sujeito que está atormentado pelas suas forças. Porque a teoria da psicanálise fundamenta toda a energia psíquica na libido. Portanto, a força sexual. Para a psicanálise, a libido era a energia básica do psiquismo. Todas as manifestações psíquicas, portanto, têm na libido a sua expressão fundamental. É a libido, portanto, que é base fundamental de toda a energia psíquica, a disposição, a movimentação psíquica é movimentada
por esse combustível da vida mental, que é a libido. Portanto, a força sexual, a força do desejo, Freud, na teoria do princípio do prazer, vai estabelecer assim. E mesmo a teoria além do princípio do prazer, a libido é a força motriz do psiquismo, né? A psicanálise, portanto, entende isso e vai dizer que, de um lado, a gente tem o instinto, a libido, que é inconsciente, o desejo, que às vezes é inconsciente, o ego, que é esse sujeito que tem uma pouca fração daquilo que sabe de si mesmo, em detrimento do inconsciente, e o inconsciente de vez em quando fica mandando mensagens para a consciência. Essas mensagens para a consciência surgem em forma de conflito, de sintoma, de neurose. Essa era a ideia da psicanálise. E não que isso não haja, mas eu estou só descrevendo aqui a ideia básica da psicanálise. E vai dizer o pensamento ainda psicanalítico que o ser humano vive nesse conflito, em atender os instintos, os desejos, ou reprimi-los. Ou ele reprime os desejos e fica satisfeito do ponto de vista social, do ponto de vista daquilo que a cultura aplaude a ele, pede a ele, mas fica reprimido e recalcado. E isso é basicamente o mal-estar da cultura e da civilização. Texto também emblemático de Freud, que vai falar sobre isso, né? Que com o surgimento da civilização, o ser humano teve que abrir mão de certa dose dos seus instintos para viver em sociedade. E ao abrir mão, ao abdicar de certa dose dos seus instintos, que é indispensável para viver na sociedade, se eu for viver só instinto na sociedade, isso é impossível conviver com os outros. Então é necessário abrir mão de certa parte dos instintos para conviver em sociedade, para conviver em civilização. Então era necessário, portanto, abortar parte desses instintos, e abortando parte desses instintos, a humanidade, portanto, produz cultura e civilização, mas isso teve um preço. Para a psicanálise de Freud, estou só repetindo a psicanálise de Freud, teve um preço. O preço a pagar é esse mal-estar da civilização, que é a neurose, que é o conflito, que mais tarde Lacan vai chamar a falta, que todo ser humano é um ser faltante, que está sempre buscando uma falta que nunca vai se completar, nunca vai preencher. Falta essa que tem a ver com o bebê no útero da mãe, que naquele momento ele está cheio, está pleno. Ou na simbiose do bebê recém-nascido com a mãe, e que mais tarde, ao romper isso, ele vai sentir uma falta que nunca mais vai ser suprida. Essa é a ideia básica da teoria psicanalítica, e portanto vai dizer Freud que as neuroses é o conflito do ser humano, o ego, com a libido, os desejos, o inconsciente, que de vez em quando fica mandando mensagem essa que nem sempre a gente entende. Ora a gente manifesta em forma de prazer e transgride, ora a gente manifesta em forma de violência, de agressividade, que também é desejo reprimido. E ele fica nessa dúvida, ou atende os instintos e fica com sentimento de culpa por conta da cultura da civilização, ou atende aquilo que ele chamava de superego, que é essa ideia das regras sociais, e fica satisfeito do ponto de vista social, do ponto de vista da aparência, mas fica reprimido. O homem da psicanálise é sempre um homem em conflito. E para Freud, o máximo que a gente pode fazer é fazer análise, é fazer terapia, é tentar se entender, refletir sobre si mesmo, analisar os sonhos, analisar as nossas manifestações para ter pelo menos um pouco mais de ideia do inconsciente. Poder pelo menos abrir um pouco aquela panela de pressão. A panela de pressão libera com aqueles gases uma parte do inconsciente, mas não dá para ter acesso a tudo. Não dá para ter conhecimento de tudo. E o inconsciente de vez em quando vai mandando os seus problemas, os seus sintomas. E o ser humano tem que interpretar, à medida que ele vai analisando a si mesmo e se interpretando os sintomas do seu inconsciente, ele vai administrando melhor as suas neuroses e vai também administrando melhor também os seus conflitos para ter uma melhor qualidade de vida, digamos assim. Mas isso não significa superar totalmente as nossas neuroses estruturais. Essa é a ideia que eu traduzi de Freud. Jung, psiquiatra suíço, discípulo do pai da psicanálise, que também discordou da sua teoria, embora reverenciasse ele como mestre e defendesse a ideia do inconsciente. Jung vai dizer que o inconsciente não tem apenas libido, tem libido sim, e a libido está presente no inconsciente, o desejo sexual, mas não apenas isso, e o desejo sexual não é a única energia que move o sujeito, mas é uma das
uma das mais fortes. E Jung vai dizer mais. O inconsciente, para Freud, era um depósito que a gente joga coisas lá dentro, reprime e de vez em quando esse depósito libera alguma coisa. É como se fosse um tapete que de vez em quando a sujeira do tapete vai sujando, vai saindo do tapete, vai liberando do tapete, vai liberando aquela sujeira. Essa é a ideia do inconsciente de Freud. É, portanto, uma panela de pressão. E Jung vai dizer que o inconsciente não é apenas uma panela de pressão, não é apenas um local de depósito, mas é também um local onde existem ali também tesouros a serem resgatados. O inconsciente, para Jung, é também um elemento de complementação de mim mesmo. É um elemento agregador da personalidade. O desenvolvimento da personalidade, tese junguiana, é também um processo de assimilar o inconsciente. Porque ao assimilar o inconsciente, eu vou desenvolvendo potenciais que já existem em mim, só que estão inconscientes. Então, da mesma forma que eu tenho meus traumas e meus conflitos no inconsciente, eu também tenho os meus potenciais no inconsciente. Então, olhar para o inconsciente e descobri-lo, e a perspectiva junguiana, em meu ponto de vista, é mais expansiva, é mais abrangente, é mais interessante, mais profunda na psicanálise, é mais otimista, inclusive, vai fazer alusão a esse processo de assimilar os conteúdos internos para o indivíduo se tornar um indivíduo desenvolvido em termos de personalidade, um indivíduo maduro emocionalmente. E essa maturidade psicológica que Jung estabelecia, ele chama de processo de individuação. O processo de individuação, portanto, é aquele processo onde um indivíduo consegue desenvolver os seus potenciais e integrar aquilo que está inconsciente no consciente. Fazer uma integração a ponto de ele ser único, de ele ser uma pessoa unificada. Nas palavras do espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, ser um homem integral, homem ou mulher integral. Essa experiência de individuação é uma experiência que não é o indivíduo mudar a sua natureza. Jung, inclusive, tinha sérias críticas nessas mudanças violentas da natureza humana. Ele dizia que o processo de amadurecimento, o processo de individuação, é tornar-se si mesmo. Tornar a si mesmo. Ou seja, aquilo que você está programado se tornar, você se torna quando você amadurece. Você não se torna uma outra pessoa ou desenvolve uma outra natureza. Você se torna aquilo que você já tem em você mesmo, em germe, em potencial. Olha que coisa interessante. Nise da Silveira, famosa discípula de Jung, brasileira, vai utilizar a metáfora da semente. Ela vai dizer que na semente já existe uma árvore dentro da semente. Só que a árvore está ali em potencial, em germe, mas já existe lá. Então, quando a gente coloca, a gente fecunda a terra com a semente, quando a gente planta a semente, e a semente reage e se desenvolve em planta e mais tarde em árvore, a semente se tornou aquilo que ela já é. A semente desenvolveu a sua própria natureza, porque a semente já carrega dentro dela a árvore. É essa a ideia do desenvolvimento da personalidade de Jung. Se tornar a si mesmo, tornar-se si mesmo, tornar-se o self, expressão em inglês que significa si mesmo. Então, esse desenvolvimento da personalidade assemelha-se, portanto, a esse tornar-se árvore, porque a árvore é a semente desenvolvida. A árvore não é uma outra coisa que a semente se transformou. A árvore só no meio propício, quando estava em semente, conseguiu ali se aprimorar, se desenvolver em troca com o ambiente. Então, essa é a experiência do desenvolvimento da personalidade. Por quê? Porque na psicologia e na psicanálise, quando o indivíduo procura negar a si mesmo, ele quase sempre joga seus conflitos em outras pessoas. Então, é muito comum o indivíduo nega as suas questões. O indivíduo não quer olhar para si mesmo. O indivíduo não quer admitir, por exemplo, que tem determinados problemas, determinados limites. Prefere fazer o quê? Não, eu não. E para compensar isso e não ficar inquieto, conflitado e desorganizado, para compensar isso e negar para si mesmo, ele compensa em alguma postura exagerada. Toda postura exagerada, toda postura externa exagerada é sintoma de dificuldade aí de lidar consigo mesmo e de falta aí de assimilação de conteúdos internos, né, de negação a si mesmo. Então, a gente vê o indivíduo, por exemplo, tem conflitos sexuais e o que é que ele faz? Em vez de ele procurar
desenvolver aquilo, em vez de ele procurar, de alguma sorte, amadurecer aquilo, o que é que ele faz? Ele vai para os ideais religiosos. Ele vai buscar, por exemplo, ideais religiosos para tentar dar conta de si mesmo. E não vai conseguir, é claro. Então, o que é que acontece? Os escândalos na igreja, nas instituições religiosas, não apenas na igreja, nos centros espíritas, nas igrejas evangélicas, nos templos budistas, em todo lugar. Porque o indivíduo, na verdade, quis matar o conflito e não solucionar o conflito. E é como empurrar uma mola. Você empurra a mola, ela volta com mais força. Então, é uma negação de si mesmo. E aí, eu projeto no outro. Então, eu vou para o ideal religioso e começo a achar que todo mundo é pecador, que o mundo está perdido, que as pessoas não prestam, que ninguém vale nada. Eu estou projetando coisas que são minhas nas outras pessoas. Eu estou jogando e despejando para os outros questões que são minhas, né? Questões que são mal resolvidas em relação a mim mesmo, e aí eu jogo para outras pessoas, né? Então essa é uma atitude muito comum, a atitude da projeção. Projeção. Jung chega a dizer que o conflito que está no inconsciente mal solucionado pode aparecer em nossa vida como um destino. Como um destino. Olha só que coisa interessante. Então se transforma numa espécie de destino nosso. Então é aquela menina que viu desde cedo um pai alcoólatra bater na mãe, se acabar na bebida, e mais tarde essa menina chega na vida adulta e casa-se com um homem que é igualzinho o pai e que reproduz aquele mesmo cenário familiar. Porque mal resolvido esse conflito, ele reproduz-se mais tarde na vida amorosa, na vida afetiva, na vida de relação. Como uma espécie do inconsciente tentar atualizar aquele problema na vida concreta, porque o indivíduo não atualizou fazendo o processo de autoconhecimento. Então, projeção do outro. Mas também tem outras experiências, né? Tem também outras formas aqui de manifestações. O preconceito, a discriminação, a intolerância com o outro. Freud, inclusive, tem um texto muito interessante chamado Narcisismo das Pequenas Diferenças, onde ele vai defender a ideia de que quase sempre, os conflitos de intolerância, de perseguição, de preconceito, não são conflitos que são desenvolvidos por pessoas que são muito diferentes umas das outras. São pessoas que são muito parecidas e que têm pequenas diferenças. Essas pequenas diferenças fazem com que o meu ego não aceite, né? Porque se a pessoa é muito diferente de mim, aquilo nem me diz nada. Se é alguém de uma religião chinesa lá distante, que tem outra prática, aquilo não me incomoda. Mas se é católico e protestante, ou se é evangélico neopentecostal e evangélico luterano, se é Corinthians e Palmeiras, se é Brasil e Argentina, esquerda e direita na política. Quando a gente vai ver, tem muito mais semelhanças do que diferenças. E a gente acaba brigando pelas pequenas diferenças, que Freud vai chamar o narcisismo das pequenas diferenças. Porque se você é tão igual a mim, mas você tem algumas diferenças que destoam de mim, você acaba se destacando e eu não, por causa das suas diferenças. E isso que me incomoda, olha só. Então, a proposta do autoconhecimento é se dar conta. Se dar conta de que quando eu me incomodo por muita coisa, quando eu estou incomodado com o outro, quando eu estou com muito conflito em relação ao outro, pode fazer uma avaliação que tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. E eu vou dizer uma coisa, não quer dizer que uma pessoa, por exemplo, super antipática, uma pessoa que incomoda todo mundo, uma pessoa que chega e causa realmente confusão, que causa perturbação, que é super inconveniente, que não é uma pessoa que incomoda, é claro que incomoda. Mas se eu me afeto demais com essa pessoa, se eu fico muito transtornado com essa pessoa, é porque alguma coisa daquela pessoa que bateu em mim e que tem a ver comigo também. É necessário eu fazer a avaliação. Então, autoconhecimento é isso. Né? Na minha área de psicologia, psicoterapia, a gente costuma dizer, bateu, doeu, leva que é teu. Repito,
Não quero dizer que eu estou concordando com a agressão. Se alguém me agride, se alguém me faz mal, é claro que eu vou me incomodar. Mas se aquilo me mobilizou demais, se a pessoa me agrediu, eu fiquei muito sentido, bateu, doeu, leva que é teu. A pessoa pode ter sido agressiva, a pessoa pode ter sido realmente super inadequada, mas por que aquilo me afetou? Por que aquilo me incomodou? Por que aquilo me desorganizou assim? Então, isso a gente faz até com pessoas que não nos incomodam, com pessoas que não fazem nada. Eu já falei isso no centro espírita, eu vou falar de novo. Imagine você no centro espírita, e aí entra uma pessoa vestida de maneira muito extravagante. De uma forma assim, muito extravagante. Por exemplo, uma mulher que entra no centro com uma roupa inadequada para aquele contexto, né? Com uma roupa curta demais, com decotes, com uma apresentação sensual demais, extravagante. Vou exagerar. Exagerar entre aspas, porque é possível, né? Mas vou colocar num contexto ainda mais, digamos assim, difícil para algumas pessoas. Imagine, por exemplo, uma prostituta, uma garota de programa entra no centro, você tá lá na reunião, ela entra. Daqui a pouco todo mundo começa a se incomodar. A gente começa a se incomodar, olha, fica olhando, e aí fica incomodado. Alguém começa a dizer que pouca vergonha, que falta de vergonha. Por quê? Por que o comportamento daquela pessoa, como a pessoa se veste, como a pessoa se porta, vai me angustiar demais, vai me afetar demais? Deveria incomodar a pessoa, mas se não está incomodando a pessoa, por que eu fico tão incomodado assim? Parênteses, eu não estou dizendo e não estou aplaudindo dizer que não tem roupas inadequadas para ir para casa espírita ou para entrar em alguns lugares. É claro que tem roupas apropriadas e roupas que não são apropriadas. Mas por que aquela pessoa me desorganiza e eu fico tão incomodado assim? É porque eu carrego em mim também um lado depravado, um lado prostituta, um lado garota de programa, um lado inferior que eu não consigo admitir em mim. E o que é que acontece quando eu vejo fora? Eu despejo no outro. Eu despejo na outra pessoa. Isso é falta de autoconhecimento. Jesus sentava com pecadores e o Evangelho fala, ele comia com prostitutas. Olha, se hoje você sair do centro, aí mesmo em Alagoinhas, e for visto conversando com uma prostituta, imagina o que é que os seus irmãos vão dizer em relação a você. Imagina o que é que vão falar sobre você. Agora imagine na época de Jesus. Uma mulher nem conversava com um homem. E se fosse um homem, um profeta, um religioso, menos ainda. Comer, pior ainda, porque comer era uma coisa de intimidade, porque se comia com as mãos, né? Fazia o ritual da lavagem das mãos, etc. Uma prostituta, uma mulher de maneira geral, e uma prostituta comer com um homem era uma imundícia, era uma promiscuidade, graças à cultura da época. Jesus se misturava aspas, com pecadores. Conversava, estava, portanto, por quê? Mas ele não se contaminava com o pecado dos outros. Isso que é o diferencial. Autoconhecimento é liberdade. Porque autoconhecimento é a pessoa ser leve, ser livre. É não carregar coisas que são dos outros. Autoconhecimento é saber o próprio valor. Autoconhecimento não é ficar achando que não tem valor nenhum. Eu me conheço tanto que eu sei que eu não presto, que eu não valho nada, que eu não valho o chão que eu piso. É melhor parar, porque isso não é autoconhecimento, isso é baixa autoestima. Autoconhecimento não tem nada a ver com isso. Autoconhecimento tem a ver com eu reconhecer os valores que eu tenho e reconhecer os problemas que eu tenho também. Reconhecer as duas coisas. Eu me lembro de uma história que narra um sujeito que passava por uma banca de jornal, na época das bancas de jornal, hoje todo mundo vê pelo celular, ou pelo tablet, pelo computador, mas na época, banca de jornal. E o sujeito passava pela banca de jornal e pedia um jornal ao dono da banca. E o dono da banca respondia a ele de maneira grosseira, falava o valor, o preço, ele dava, o sujeito pegava o jornal e jogava assim, jogava assim, caía no chão e ela pegava. E aí ele todo dia fazia isso, teve um dia que ele fez isso e tinha um sujeito na banca de jornal que olhou aquela situação e disse, escuta meu filho, você vai continuar vindo aqui? Ele disse, mas por que não? Peraí, você vem aqui diariamente? Você venho. Eu venho pegar o jornal, compro o jornal todos os dias para ler. E esse homem trata você todo dia assim? Infelizmente, é assim que ele me trata. Meu filho, e você continua vindo aqui?
Você continua vindo aqui e comprando o jornal na mão desse cafajeste, desse sujeito? E aí o homem disse, claro, porque ele não vai mudar a minha vida. As agressões dele não vão mudar a mim. Se eu mudar o comportamento porque ele está me agredindo, é porque ele está conseguindo me mudar. É porque a atitude dele está conseguindo me modificar. Eu venho aqui pedir o jornal para ele todo dia. Ele vai me agredir, até se cansar. Porque a agressão é dele. Eu não recebo a agressão dele, a agressão fica com ele. Quando ele fica de mau humor assim, faz mal à saúde dele. Fica de mal consigo mesmo. E como ele é de mal consigo, ele é de mal com o mundo. Porque todo aquele que agride os outros, no fundo, se odeia. Carrega farpas de ódio, farpas de mal-estar em relação a si mesmo. Então, meu filho, eu não aceito a agressão dele, eu deixo a agressão com ele. E ele vai cansar tanto, eu vou continuar tratando ele bem, que ele vai se cansar. Olha, quando a gente chegar nesse nível de consciência, isso se chama autoconhecimento. Gandhi costumava dizer, eu sou o que eu sou, e não que os outros dizem que eu sou. Quando alguém diz que eu sou um santo, eu não fico santo porque a pessoa diz. E quando alguém diz que eu sou mau caráter, eu também não fico mau caráter que a pessoa acha que eu sou. Eu sou o que eu sou e não o que os outros dizem que eu sou. E eu não me modifico com o que os outros falam de mim. O apóstolo Paulo dizia, eu sou o mesmo na vitória e na derrota eu continuo o mesmo. Ou seja, nem se orgulhava, se envaidecia, se exaltava na glória e nem deprimia e desanimava no insucesso. Era o mesmo. Porque já trazia dentro de si o autoconhecimento. Portanto, não se enganava, não se saboteava, não se escamoteava. A coisa mais comum que a gente faz é se escamotear, é negar a si mesmo. E na área religiosa, meus amigos, isso é tão interessante que a gente em nome do autoconhecimento, a gente usa posturas falsas de autoconhecimento que denotam uma falsa humildade. Porque a pessoa que se conhece verdadeiramente, ela acaba se tornando humilde. Por quê? Quem se conhece acaba percebendo o quanto precisa ainda crescer. O quanto precisa evoluir, o quanto precisa desenvolver. Aliás, foi isso que Sócrates desenvolveu na tese dele da filosofia. Só sei que nada sei, né? Na verdade, esse só sei que nada sei é um resumo daquilo que Sócrates falou. Sócrates não falou exatamente isso, né? Sócrates falava, alguém foi até ele e perguntou a respeito do homem mais sábio da Grécia, e ele disse que não sabia e resolveu consultar o oráculo de Delfos, o mesmo oráculo de Delfos que eu comentei. E ele foi até o oráculo de Delfos e aquela pitonisa entrou em transe e disse que o homem mais sábio da Grécia era Sócrates. Ele não aceitou, ele achou que aquilo não era verdade. Ele disse, não. E aí ele começou, segundo ele próprio, nas obras de Platão, ele começou a entrevistar pessoas na rua. Ele entrevistava um político, ele entrevistava um pintor, ele entrevistava um camponês, ele entrevistava um guerreiro. E ele percebeu que o político sabia muito de política, mas não sabia nada de outras coisas, mas se achava o máximo. Se achava que sabia muita coisa. E aí ele entrevistava um pintor, o pintor sabia muito de pintura, mas quanta coisa que ele não sabia. E ele se achava o gênio só porque ele era bom em pintura. E ele percebeu que as pessoas tinham uma ilusão de acharem-se muito mais do que eram. E aí, mais tarde, na condenação dele, quando ele foi morrer, obrigado pelo juiz a beber cicuta, no discurso final dele, ele falou isso. Ele falou, anos atrás, quando eu recebi do oráculo de Delfos a resposta que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia, eu não acreditei, eu recusei a informação. Mas depois de entrevistar e conversar com muita gente, de conhecer muita gente, eu percebi que o oráculo de Delfos estava certo. Sócrates é o homem mais sábio da Grécia, porque Sócrates é o único que tem conhecimento da própria ignorância. Que tem ciência daquilo que não sabe. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente percebe aquilo que não conhece. Um sábio, como ele conhece muita coisa, aí é que ele tem ideia daquilo que ele não sabe. Enquanto o ignorante, que está fechado no mundo dele pequeno, ele acha que ele sabe tudo ali, naquele mundo pequenininho. Então, autoconhecimento também é humildade. Porque o autoconhecimento vai dizer assim, eu posso saber muito de uma coisa, mas se eu for comparar com as coisas que eu não sei muito mais coisas do que as coisas que eu sei. Você pode ter doutorado em física nuclear,
Mas quanta coisa você não sabe de biologia molecular, de tecnologia, de psicologia, de física quântica, de astrofísica, de literatura, de cultura, de engenharia genética. Então, se você for botar na balança, você sabe muito pouco comparado com tanta coisa que você não sabe. Olha só a ideia de Sócrates, né? E mesmo na sua área, você não sabe tudo. Então, o indivíduo que se conhece, ele percebe a grandeza do universo, ele tem a verdadeira humildade. A verdadeira humildade, né? Essa verdadeira humildade não é negar o que você tem de bom. Né? A humildade não é quem sou eu? Eu não sou nada. Que é essa falsa humildade que a gente tem, né? De verbalizar que não é nada. Eu sei que Chico Xavier falava isso, mas Chico Xavier falava aquilo porque ele realmente se sentia assim. E muita gente fica, eu não sou nada, quem sou eu? Você já pensou? Você vai fazer uma cirurgia grave, uma cirurgia cardíaca, e você vai no cardiologista, faz entrevista com ele, e aí o cardiologista, depois de entrevistar você, de se preparar, você passa pela entrevista com o anestesista, e aí o cardiologista, antes de acabar, de encerrar, para programar a data da cirurgia, você chega para o cardiologista e pergunta assim, e aí, doutor, você acha que dá certo? Você acha que o senhor tem condição de fazer esse procedimento, de lidar com esse problema? E aí o cardiologista vai dizer, eu não, quem sou eu? Eu não sou nada, eu não tenho capacidade. Você vai fazer cirurgia com um sujeito desse? Então, autoconhecimento não é negar os seus conhecimentos. Não é negar o seu potencial. Não é negar que você tem recursos. Não é negar aquilo que você sabe. O autoconhecimento é estar aberto para aquilo que você não sabe. É saber que você pode aprender mais. Essa é a verdadeira humildade. E a humildade verdadeira é fruto de autoconhecimento. Quando o indivíduo se autoconhece mesmo, ele se abre para essa humildade verdadeira. Ele sabe aquilo que sabe, ele tem consciência das virtudes que tem, mas ele tem consciência daquilo que ele pode ainda desenvolver, porque ele pode adquirir, que ele pode aprender. O orgulhoso não, o orgulhoso se fecha. Então ele pode ser o sabichão que for, mas como ele se fecha, ele vai deixar de aprender muita coisa. E daqui a alguns anos, aquele sabichão que era um sabichão fantástico, daqui a alguns anos, ele vai estar ultrapassado, vai estar desatualizado, porque na vida a gente sempre está se renovando, sempre está se atualizando. Certa vez, na Federação Espírita Brasileira, em uma reunião, perguntaram a Chico Xavier o seguinte, Chico, como é que Emmanuel se comporta quando os guias espirituais do Brasil se reúnem diante do governador espiritual do Brasil, que é Ismael? Como é que Emmanuel se comporta? E Chico respondeu, de joelhos. Ou seja, Emmanuel era o espírito nobre, mas diante de Ismael, ele se colocava de joelhos. Né? Joelhos aqui simbólico, né? Então, autoconhecimento tem isso. Pra gente não fazer que nem aquela história daquela moça que fazia parte lá do grupo de Chico Xavier, né? Que se ficava dizendo que eu não sou nada, eu não valho nada, eu sou um lixo, eu sou um trapo, etc. E todo mundo ficou assim. Arnaldo Rocha, inclusive, foi a Chico e disse, Chico, você veja como ela é humilde, que senhora humilde. Olha como ela fala dela mesma. Que pessoa humilde. E aí Chico respondeu, meu filho, ela tem muito orgulho de ser humilde. Orgulho de ser humilde. Porque tem muita gente que tem orgulho de ser humilde. Quer dizer, a pretexto de uma humildade está, na verdade, exibindo uma falsa humildade que, no fundo, é orgulho. Então, isso também é falta de autoconhecimento. Mas como começar pelo autoconhecimento? O Espiritismo nos ajuda com isso, meus amigos. Na questão 919 da obra O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz para o homem resistir à atração do mal no mundo, melhorar nessa vida e ser feliz após a vida material. Assegurar a sua vida feliz futura. Questão fantástica, amarrada, fechadinha, orgânica. Kardec era um conhecedor de palavras. Qual é o meio prático mais eficaz? Então ele estava dizendo que existiam vários meios, mas ele queria o meio prático, ou seja, aquele que poderia ser pragmático, que poderia ser colocado em prática e que fosse eficaz, ou seja, que tivesse sucesso. Os espíritos respondem, um sábio da antiguidade já avô disse, conhece-te a ti mesmo. Esse sábio é Sócrates. Embora a frase não seja de Sócrates, os espíritos dizem, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo, porque Sócrates foi o grande divulgador desse autoconhecimento. E aí Kardec diz, mas o difícil realmente é se conhecer. Como fazê-lo e não se enganar?
e os espíritos dão a resposta. Na verdade, a equipe espiritual seleciona Santo Agostinho. Santo Agostinho dá a resposta. Santo Agostinho é um dos grandes vultos da Idade Média, foi um dos grandes homens do cristianismo, mas antes de ser o que foi, o doutor da igreja, ele fez lógica, retórica e oratória, as disciplinas da época, se tornou doutor nessas disciplinas. Era um intelecto privilegiado, brilhante, mas era um sujeito bastante problemático. Santo Agostinho foi pai aos 14 anos, teve uma vida devassa, uma vida muito desorganizada, era agressiva, agredia inclusive a própria mãe, era um comportamento muito rebelde. Dos 3 filhos de Santa Mônica, Agostinho era o mais problemático. E causou, inclusive, muito sofrimento a Mônica, que orou por ele durante 27 anos. Né? 27 anos orando pelo filho. Né? Até que o filho mudou de vida, mais tarde adere ao cristianismo, eu não vou entrar muito em detalhes, mas se torna cristão depois de um debate que ele viveu. E aí se entrega à postura do evangelho e muda radicalmente de conduta e se torna um dos grandes vultos espirituais da sua época. Agostinho é selecionado por Kardec para responder aquela pergunta. Agostinho, inclusive, lançou na sua época a obra Confissões, que tecnicamente é a primeira obra antes de Freud, antes da psicanálise, que fala sobre autoanálise, autoconhecimento, uma espécie de psicanálise que ele fazia consigo mesmo, né? Reflexão sobre si, Confissões, obra fantástica. E aí, Santo Agostinho, não é à toa que Santo Agostinho é escolhido pela equipe espiritual para dar essa resposta a Allan Kardec. E ele responde assim: fazei o que eu fazia quando estava na Terra. Ao final de cada dia, fazia um exame de consciência, passava pela consciência os males que eu havia feito e o bem que eu havia praticado, para que no dia seguinte corrigisse o mal que eu havia feito e ampliasse e reproduzisse o bem que eu havia praticado. Olha que proposta bonita. Analisar sem culpa pelo erro cometido e sem euforia pelo acerto, analisar, ver o que fez de bom, o que fez de ruim e no dia seguinte corrigir os erros e melhorar os acertos. Olha que coisa interessante. Autoconhecimento. Então, proposta da nossa palestra, como começar? Começar com a pergunta 919 e 919A de O Livro dos Espíritos. Fazer autoanálise. Fazer exame a cada dia. Analisar o que é que eu preciso mudar. Quais são as características da minha personalidade que são mais fortes? O que é que eu preciso focar? O que é que eu preciso aqui trabalhar mais? E fazer um plano, um planejamento. Eu vou trabalhar mais tal coisa. Eu tenho impaciência, eu vou trabalhar a paciência. Depois vou fazer uma análise. Realmente eu melhorei? Melhorei ou não? Eu vou consultar outras pessoas para saber o que é que elas falam de mim. Realmente eu estou mais paciente? Né? Essas perguntas são essenciais para fazer. É necessário, portanto, fazer perguntas que são sinceras. Realmente eu estou melhorando? Em que eu me prejudico mais? Quais são as coisas em mim que causam sofrimento e que causam prejuízos à minha vida interior, à minha vida psíquica? E se eu não consigo fazer isso sozinho, peça ajuda. Seja a ajuda de um amigo, seja a ajuda de um familiar, seja a ajuda de alguém que você confia muito, seja a ajuda de um profissional. No caso de você não estar conseguindo, estar sofrendo muito, busque ajuda no profissional. Eu não estou falando aqui por conta de ser da área, mas que eu acho essencial, em alguns casos, se a pessoa não está conseguindo lidar com aquilo, se tem uma demanda específica, é necessário, portanto, ter noção de fazer essa viagem para dentro. Felicidade e plenitude tem a ver com viagem para dentro. E como começar? Começar com as coisas que lhe tocam de maneira particular. O que é que está me tocando? O que é que a vida quer me ensinar com essas coisas? Por que eu estou me desorganizando tanto com tal ou tal coisa? Né? Qual é o sentido dessas coisas? Os psicólogos perguntam isso. Viktor Frankl, o grande pai da logoterapia, a terapia do sentido, esse homem que foi vítima dos campos de concentração, de Auschwitz, que pensava na esposa recém-casado voltar para casa, sem saber que a esposa já havia sido dizimada pela invasão nazista. Mas ainda assim, aquele sentido que ele dava fazia ele ir adiante e sobreviver. Ele percebeu que as pessoas que davam sentido às coisas que faziam sobreviviam mais do que as outras que não tinham sentido nenhum e que morriam mais fácil. A verdade é que Viktor Frankl vai mais tarde
criar uma terapia de dar sentido às coisas, de procurar sentido na existência, para que a criatura possa viver bem, viver melhor. E ele costumava dizer, qual é o sentido de cada coisa que acontece? O que é que a vida quer me ensinar com isso? O que é que a vida quer me dizer com essas coisas? E o Espiritismo traz um auxílio ainda maior para nós, porque o Espiritismo, meus amigos, traz para nós um recurso fundamental, que é essa lente da espiritualidade, que nos ajuda a responder algumas perguntas. Perguntas que nem sempre, nem psicólogos, nem filósofos conseguem responder se não tiver o auxílio do Espiritismo. Porque o Espiritismo vai me ajudar a dizer assim, por que eu tenho tal ou qual dificuldade? Por que essa dificuldade está acontecendo em minha vida e eu não provoquei ela? Porque quando eu provoco, tudo bem, saiu de mim. Mas quando eu não fiz nada por merecer essa dificuldade, eu estou passando ela. E por que essa dificuldade me incomoda tanto? Tem a ver com as minhas questões e a minha história como espírito de outras encarnações que eu trago agora. Tudo aquilo que me incomoda demais agora, tudo aquilo que me faz falta muito agora, é o resultado do abuso e do desvalor que eu dei ontem. A desvalorização de ontem gerou a carência de hoje. Diz, aliás, o Espírito Joana de Anjos, tudo aquilo que te faz falta hoje, tu abusaste ontem. E agora, tu tem carências daquilo que tu desperdiçaste no passado. Com dinheiro é assim, com saúde é assim. Às vezes a pessoa desperdiçou a saúde e volta com limitação de saúde. Então, desgraçou a saúde no passado, volta agora cheio de limitação para fazer aquilo que ele não fez, que é cuidar de si. Então vai no médico, toma remédio, etc. Mas pode ser na área financeira, pode ser na área afetiva, amorosa, de relacionamentos, pode ser na área intelectual, na área profissional. Isso tudo são indícios de experiências do passado. Então por que eu tenho determinados sofrimentos? Por que eu sou bonito? Ou por que eu sou feio? Porque beleza e feiura também são sinais de algo que a vida está me apresentando. Por que, de repente, meu irmão é muito bonito e eu sou feio que dói? Eu não sou feio não, eu sou horrível. Por que isso? Tem a ver com as necessidades espirituais e evolutivas de cada um. De cada um. Eu me lembro de André Luiz em Missionários da Luz, né? Uma mulher que estava para reencarnar, e aí, no departamento da reencarnação, ele estava com um mapa da sua genética, inclusive. Ela estava analisando, e ela chama o instrutor e diz assim, fulano, eu queria alterar uma coisa aqui. Eu disse, por quê? Eu estou vendo aqui no meu mapa que eu vou voltar muito bonita. Eu vou voltar muito bonita. E nas últimas 3 encarnações eu só fiz besteira com a beleza física. Eu não quero voltar bonita, não. Eu queria uma alteração aqui na tireoide para alterar meu metabolismo e eu voltar e eu não ter beleza física, porque a beleza física foi a minha tragédia. E quando eu li isso em Missionários da Luz, eu disse assim, qual é a mulher que vai pedir isso antes de reencarnar? Só espiritualmente mesmo, porque quando vai no corpo, tenta de tudo, né? Mas tem coisas que a gente não dá. Não dá pra, por exemplo, mudar a cabeça, né? Quem tem uma cabeça muito grande, não dá pra fazer uma cirurgia pra diminuir o tamanho da cabeça. Tem coisas que não dá. Então tem coisas que fazem parte dos nossos desafios. Por quê essas coisas? Por que aquele traço forte de caráter que eu tenho? Kardec vai dizer, toda imperfeição muito forte, todo hábito, todo vício enraizado, difícil de se libertar, é sinal de resquício de encarnações anteriores. É sinal de um trabalho de aperfeiçoamento incompleto, diz Allan Kardec, naquela área. Né? Então, todos os traços fortes do meu caráter são sinais para mim. Os vícios e as virtudes são sinais para mim. Porque no caso do autoconhecimento, na proposta espírita, tem uma dimensão e uma proposta de aperfeiçoamento espiritual. Uma proposta, um caráter evolutivo. E à medida que eu conheço a mim mesmo, eu me melhoro. Porque aqui eu quero concluir o meu comentário, eu sei que já chegamos no tempo, quero concluir o meu comentário dizendo o seguinte: o coração, a essência da doutrina espírita não é o autoconhecimento. A essência da doutrina espírita é a mudança moral. É a transformação moral. Essa é a essência. Só que a transformação moral, segundo os espíritos, não é possível de ser feita, ou pelo menos de ser feita de maneira plena e contundente, se não passar pelo autoconhecimento. Então a proposta espírita essencial é a reforma moral, mas não se dá para fazer reforma moral sem autoconhecimento. Por isso que o autoconhecimento responde Santo Agostinho na resposta que eu dei do Livro dos Espíritos, o autoconhecimento é a chave
para o progresso individual. O autoconhecimento é a chave para o aperfeiçoamento individual. Olha só que beleza. Quero concluir a nossa exposição citando aqui um trecho rápido de Paulo Estevão, que narra esse momento onde Paulo, o apóstolo, depois de uma luta interna, aquele indivíduo que perseguiu, que matou cristão, que foi atrás de gente, que cometeu erros e que depois fez uma grande revolução interior para domar o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua presunção e se tornar o luminar que se tornou na sua época, Paulo de Tarso, descrito por Emmanuel na sua obra autorizada, obra-prima, aliás, Paulo Estevão, vai dizer o seguinte. Me permitam aqui ler para a gente acabar. Esse foi o momento do grande mergulho em si mesmo, a ponto de ele já estar transformado. Mas essa transformação foi o resultado de anos de trabalho, porque autoconhecimento é um processo para a vida inteira. Não é um processo de um momento para o outro. É um processo para a vida inteira. É a vida inteira de autoconhecimento. Não é só de um momento para o outro. É a vida inteira de aperfeiçoamento, de descoberta de si mesmo. E nesse momento, depois de uma vida inteira, ele teve um êxtase, teve iluminação e já havia alcançado a paz dentro de si mesmo. Me permitam ler, porque o discurso de Emmanuel é impossível de reproduzir com a beleza que ele coloca. Ele diz o seguinte: Paulo havia voltado para Jerusalém, havia feito uma pregação em Jerusalém, foi cercado e começou a ser agredido, surrado e apedrejado. Ele começa a ser apedrejado, uma multidão em volta dele, ele se ajoelha e começa a tomar pedradas de tudo que é lado. E ele naquele momento ele acha que ele vai morrer. E aí, diz Emmanuel, grande serenidade estabeleceu-se então na Assembleia. Várias mulheres soluçavam baixinho. Áquila e a esposa dirigiram ao apóstolo um inolvidável olhar. E a pequena caravana demandou o cárcere na sombra da noite. Atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atado ao tronco do suplício e houve de suportar a flagelação dos 39 açoites. Ele próprio estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Não obstante sentir-se sozinho, entre perseguidores cruéis, experimentava nova confiança no Cristo. Nessas disposições não lhe doíam as vergastadas impiedosas. Inutilmente os verdugos espicaçavam-lhe o espírito ardente com insultos e ironias. Na prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz divina no mundo interior, que Deus concede a seus filhos depois das lutas acerbas e incessantes por eles mantidas na conquista de si mesmos. De outras vezes, o amor pela justiça o conduzira a situações apaixonadas, a desejos mal contidos, a polêmicas ríspidas, mas ali, enfrentando os açoites que lhe caíam nos ombros seminus, abrindo sulcos sangrentos, tinha uma lembrança mais viva do Cristo, a impressão de estar chegando a seus braços misericordiosos depois de caminhadas terríveis e ásperas, desde a hora em que havia caído nas portas de Damasco, sob uma tempestade de lágrimas e trevas. Submerso em pensamentos sublimes, Paulo de Tarso sentiu o seu primeiro grande êxtase. Não mais ouviu o sarcasmo dos algozes inflexíveis, sentiu que sua alma se dilatava ao infinito, experimentando sagradas emoções de indefinível alegria. Brando sono lhe anestesiou o coração e somente pela madrugada voltou a si do caricioso descanso. O sol o visitava alegre através das grades da prisão. O valoroso discípulo do Evangelho levantou-se bem disposto, recompôs a roupa e esperou pacientemente. Depois de tanta açoitada que lascou ele em sangue nas costas e nos membros inferiores, ele tinha esse êxtase e já não sentia nada. Era o resultado do processo dele de autoconhecimento e de autoaperfeiçoamento. É isso que eu desejo para mim, para você, para todos nós. Obrigado.
aos amigos do Centro Espírita Fé e Luz. Obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando e até a próxima, se Deus quiser.